Boa tarde, pessoal. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, mas eu queria fazer logo uma pergunta. Quem aqui está com celular? Quem consegue viver sem celular? Nossa, quase ninguém, né? E aí eu pergunto, quando vocês quiserem comprar um novo, ou o que vocês estão agora quebrar, ou simplesmente surgir uma super nova tecnologia, você sabe o que vai fazer com esse celular que está no seu bolso aí? Guardar, né? Fazer quase como se fosse um museu de antiguidade, né? É pilha, é carregador, é celular de 95, aqueles tijolão gigante, né? Pois é. Muita gente tem essa dúvida. E quem não tem essa dúvida, joga no lixo mesmo. Isso é o que a gente chama de resíduo eletroeletrônico. Ou simplesmente lixo eletrônico. E aí quando eu falo sobre celular, e quando eu falo sobre resíduo eletrônico, na verdade eu estou falando sobre quase tudo que tem na vida da gente. É micro-ondas, é videogame, é televisão, é aqueles freezers de loja de conveniência, é aparelho DVD. Vocês lembram desse aparelho DVD? Acho que ninguém mais usa esse negócio. Outro problema é que é resíduo eletrônico e ninguém se dá conta. Aqueles materiais biomédicos, esses equipamentos de raio-x, radioterapia, tudo isso daí é equipamento de resíduo eletrônico ou eletroeletrônico. Vocês entenderam? O problema é gigante que a gente tem. Quando simplesmente a gente descartar esses equipamentos, o que vai acontecer com isso daí? A gente gera, hoje, no Brasil, em torno de 7 quilos de resíduo eletroeletrônico por habitante. Fazendo uma média de população brasileira, dá mais ou menos 1,5 milhão de toneladas ao ano. Só para vocês terem uma comparação de quanto isso é na cabeça de vocês. Isso dá mais ou menos 20 milhões de pessoas com 75 quilos. É isso o que a gente gera de resíduo eletroeletrônico no ano todo. E o que fazer com isso? Para onde vai isso? Quem vai trabalhar com isso? Como é que a gente resolve esse problema? E tem um outro detalhe. O governo não sabe quanto desse problema daí, quanto desse número é reciclado. E aí, quando a gente está falando de eletroeletrônico, a gente tem um novo termo, um novo conceito chamado logística reversa. A gente vive num mundo hoje de do extremo consumo, né? Do extremo capitalismo. A gente consome, consome, consome. Então, as indústrias vão lá, produzem, a gente utiliza, a gente descarta e agora a gente precisa reaproveitar. Isso é o conceito da logística reversa. Mas de quem, por exemplo, esse retorno que a gente tem que fazer nessa cadeia, de quem é a responsabilidade? Na Europa e nos Estados Unidos, eles indicam que essa responsabilidade é do cara que produz. Aqui no Brasil, pela Política Nacional de Resíduo Sólido, essa responsabilidade é compartilhada. Quem comercializa, quem importa, quem compra, quem vende, quem recicla, quem vai descartar também esse negócio. Então, todos somos responsáveis por esse resíduo e por esse equipamento que está sendo destinado de alguma forma. E aí, esse conceito de logística reversa, pela política nacional, é um conceito socioeconômico. Por que eu falo isso? Porque quando você descarta um equipamento e ele vai ser reaproveitado, uma nova rede é criada para utilizar ele. E aí eu estou falando de recondicionamento, ou seja, quando eu pego um computador velho e boto ele para funcionar novamente, eu mudando uma peça ou outra. Remanufatura, quando eu boto na indústria novamente, com equipamento de segunda categoria, digamos assim. O recondicionamento, a utilização, a remanufatura, como eu falei, e simplesmente o descarte em depósito adequado, que é extremamente difícil de fazer isso ainda hoje. E aí, nesse ciclo de logística reversa, esses três, o recondicionamento, a remanufatura e a reutilização, eles voltam para a etapa de utilização. Outras pessoas, que não vocês que descartaram ou eu que descartei, vão utilizar esse equipamento, porque, em geral, ele continua funcionando regularmente e perfeitamente. Quando a gente fala em descarte adequado e reciclagem, a gente está voltando esse equipamento de novo para a indústria.
sem precisar utilizar ou extrair alguma coisa do meio ambiente. Vê como isso é bacana e interessante. Na Política Nacional de Resíduos Sólidos, tem um forte apoio para que as cooperativas de catadores e associações, elas possam trabalhar nesse processo de receber esse material, destinar esse material para a indústria e fazer essa venda e receber por isso, obviamente. E aí, como é que eles fazem? Eles recebem, estocam até chegar no nível, um volume ideal para a indústria, e eles simplesmente vendem isso daí. O projeto que eu participei, junto com a Fundação Joaquim Nabuco, o MIT e a USP, ele tinha como um grande foco ajudar as cooperativas com esse debate com o governo que eles já fazem e com a indústria que eles já fazem. Mas mais do que isso, é conscientizar eles pelo processo de separação desse equipamento e da melhor manipulação desse equipamento. O que é que pode acontecer se a gente não utilizar, por exemplo, os materiais adequados ou as proteções adequadas para separar um material de resíduo eletroeletrônico? Esse debate também foi muito colocado para as empresas do governo, porque elas também não sabem o que fazer com esses equipamentos que acabam sendo descartados. Então, tem aí uma série de bancos, universidades, institutos, que tem um monte de computador parado, um monte de impressora parada e não sabe o que vai fazer com aquilo dali. E a gente também aumenta o contato com a sociedade para mostrar informações sobre isso daí. E aí um outro detalhe, o que a gente vai fazer são uma série de, o que a gente fez e está fazendo é uma série de projetos, de protótipos que vão ajudar essas cooperativas a entender a gestão desse resíduo. E aí a gente encontrou, na verdade, no projeto, 3 grandes desafios para implementar esse sistema de logística reversa. O primeiro deles é saber os pontos de coleta. Por que eu estou falando de ponto de coleta? Primeiro porque a gente não sabe quando vai acabar a vida útil desse aparelho que está aí na mão de vocês, ou de muitos que vocês estão em casa, e nem quando você vai descartar esse material. Então, ter um ponto de coleta fixo na cidade, no município, é super interessante para você mensurar a quantidade de equipamento que vai ser reciclado, remanufaturado ou recondicionado para a indústria ou para outras pessoas. Mas nem eu, nem possivelmente vocês, sabem como ajudar esse sistema de logística reversa e o sistema também de reciclagem, possivelmente. Só para vocês terem uma noção de qual é o problema e qual é a confusão que existe nesse aspecto aí de ponto de coleta, na região metropolitana do Recife, foi feita uma consultoria que a gente deveria ter, e aí eu vou repetir, a gente deveria ter 160 pontos de coleta de eletroeletrônico na cidade. Eu não conheço nenhum. E aí, apesar disso, o Estado de Pernambuco fez 2 leis. Uma em 2009 e uma em 2013, que disse o seguinte: as empresas que comercializam eletroeletrônico precisam virar pontos de coleta. Ou seja, eles vão receber esses materiais descartados. E aí eles estipulam prazos e multa para essas empresas que simplesmente não cumprirem essa lei. Isso é bem legal que o governo fez, é um avanço pequeno, mas interessante. Um outro problema grave e um outro grande desafio é a rastreabilidade. Por exemplo, se a gente tem um acidente ambiental lá na Amazônia, saber de onde veio esse material é super importante para a gente saber como punir os responsáveis por aquilo dali e como prever, ou pelo menos tentar, que isso não aconteça novamente. Então, saber de onde vem esse equipamento gera uma confiança no sistema de logística reversa para punir as pessoas que estão sendo irresponsáveis de simplesmente jogar o resíduo em qualquer lugar. Um outro desafio é o que a gente chama balanço de massa. Por exemplo, hoje, se você quiser reciclar ou descartar um monitor CRT, vocês lembram aqueles monitores grandões? Pronto. É muito complexo você reciclar esse negócio. Primeiro porque, em geral, quando você coloca no mercado, na rua,
as pessoas tiram a parte posterior desse monitor para vender o que eles chamam de cromo, desse material. Isso é muito grave, porque, em geral, quando eles fazem isso, obviamente tem chumbo, tem mercúrio, tem cádmio, tem um bocado de substância que você pode se contaminar com aquilo dali, e as pessoas, em geral, estão fazendo isso. Mas pensa direitinho. Quando eu estou falando numa cooperativa, eles recebem, sei lá, 10, 20, 30 monitores ao mesmo tempo. Então, o que é que eles fazem? E o que é que eles estão conseguindo fazer a partir do projeto da gente? Se um monitor desse, por exemplo, equivale mais ou menos a 13 quilos, e um monitor, eles vão passando 13 quilos, e aí um monitor desses acaba vindo com 5 quilos. Primeiro, você sabe que já tem alguma coisa errada nisso daí. Alguma coisa foi retirada desse monitor. Você separa ele e vai tentar rastrear aquele material para tentar punir as pessoas que fizeram isso, para que isso não aconteça novamente. Os estudos que a gente fez identificam que a cada 1.000 toneladas de resíduo eletroeletrônico equivale a 5 novos empregos na indústria recicladora. Então, imagina, se a gente pega aquele dado que eu falei, de 1,5 milhão de toneladas ao ano, e multiplica aqui, dá mais ou menos 750 mil empregos novos no Brasil. O problema é, isso não está sendo reciclado. Esses equipamentos ainda estão sendo colocados em lugares inadequados. Isso é um grave problema para o país. Eu sei que existe um esforço enorme do Brasil, do governo brasileiro, de fazer com que essas leis sejam de fato cumpridas e sejam executadas por todas as pessoas. Mas enquanto nós, sociedade civil, a gente ainda não sabe os riscos que possam acontecer com a gente num contato direto com esse resíduo, nada muito grave, nada muito diferente vai acontecer. Então, só para dar um exemplo para vocês. Em 1987, aconteceu um acidente com o Césio 137, que aconteceu lá em Goiânia. Um sucateiro, ou um catador, pegou no hospital uma máquina de raio-x. Levou para casa para retirar esse equipamento para poder comercializar. Dentro desse equipamento tinha uma cápsula com Césio 137, que parecia ser uma substância extremamente inofensiva e quando desligava a luz, ela iluminava. Então eles ficaram muito impressionados, levaram para casa e vários familiares e pessoas da vizinhança da comunidade acabaram falecendo com esse equipamento e com essa substância. Obviamente, o desconhecimento desse risco, dos cuidados de manuseio desse tipo de equipamento, foram, obviamente, as principais causas que vitimou tanta gente nesse acidente. Só que o mais grave e olha, é isso que eu queria passar para vocês. Esse equipamento era a fonte de renda desse catador. Era a forma como ele tirava dinheiro para o sustento da família. Então, como é que a gente pode melhorar isso e como é que a gente pode ajudar outras pessoas a terem informação para que isso não aconteça novamente? E essas substâncias, elas estão no dia a dia da gente sem a gente perceber. Então, por exemplo, dentro do smartphone tem uma substância chamada berílio. Esse berílio causa câncer. Mais do que isso, tem outros minérios raros, níquel, índio, que quase ninguém fala sobre eles, mas eles são extremamente tóxicos. A Índia, por outro lado, ela já está extraindo desses resíduos vários desses materiais aí, inclusive o índio e o níquel. Para quê? Para não ter que voltar de novo para o meio ambiente para colocar nesses equipamentos. Mas o Brasil pouco tem feito nisso daí de maneira adequada. E a contaminação por esses equipamentos pode acontecer de duas formas. A primeira é, obviamente, se eu estou quebrando o monitor CRT e tem uma série de substâncias ali, eu vou me contaminar por bioacumulação. É o contato direto na pele. Isso é muito grave. Isso pode dar problemas de saúde rapidamente ou por vários e vários anos e você nem perceber ou perceber futuramente. Isso é extremamente grave. E uma outra forma, várias pessoas, quando vão tirar esse resíduo,
para tirar materiais como ouro ou alguns outros, eles queimam por solvente esse equipamento. E aí, a partir do momento que você usa solvente ou queima, você vai inalar essas substâncias tóxicas. Isso é bem grave. Tem muita gente fazendo isso em casa, sem nenhum cuidado, sem nenhuma proteção. Isso é extremamente delicado. Voltando para a região metropolitana lá de Recife, esses são 2 cenários que a gente encontrou de estocagem desses equipamentos quando vão para a reciclagem. Esse é um caso, vocês podem ver aí, extremamente sem cuidado no piso ou identificação do equipamento. Um outro caso um pouco melhor, mas ainda também sem identificação do equipamento e uma separação por categoria. E aí, na estocagem de resíduo, a gente encontrou esses 3 cenários. O primeiro, nas assistências técnicas. Então, as pessoas levam os equipamentos, ou eles vão ser remanufaturados para a indústria, ou seja, um computador normal, ele vai lá, modifica algumas peças e volta ou para ser revendido, ou para outra pessoa utilizar ali. Ou simplesmente, as pessoas deixam lá na assistência técnica e ela que se vire de novo com aquele material. Um outro cenário são os sucateiros, que eles entendem esses resíduos como sucata de metal. Então, o que é que eles vão fazer? Eles vão estocar em algum desses cenários que vocês viram daí. Quando tiver um volume ideal para a indústria, eles vão vender para a indústria. E um outro cenário é da destinação inadequada. Isso é o que mais acontece e eu queria mostrar uma história para vocês. Essa é uma foto que foi retirada no Jornal do Comércio de Pernambuco em 2013. Teve uma repercussão internacional e contou a história de Paulinho, que é esse menino que está aí na foto, e de várias outras crianças que estavam no canal do Arruda catando latinha de alumínio. Eu não sei se vocês conseguem ver nessa foto um detalhe crucial. E eu vou dar um destaque para vocês verem. Vocês conseguem entender o que é isso daí? Isso é um monitor CRT com a parte posterior dele quebrada. Como eu falei para vocês, o monitor CRT, ele é vendido, o cromo que é retirado desse monitor, ele é vendido por R$12 o quilo, mais ou menos, que é 5 vezes mais do que a latinha de alumínio que Paulinho está aí catando no canal do Arruda. A latinha que Paulinho está catando custa R$2,50 o quilo. O cromo que o cara tira desse monitor custa R$12. Já é um absurdo o cenário que Paulinho está colocado. E ainda assim, a quantidade de outras substâncias extremamente mais perigosas, inclusive, do que essas que ele já está exposto. Um negócio extremamente hostil e complicadíssimo para se viver. Muito ainda é preciso ser feito sobre esse aspecto dos resíduos sólidos e dos resíduos eletroeletrônicos. As informações e a informação sobre isso precisa chegar a todas as pessoas. A forma como a gente encontrou de ajudar esse problema tão gigante aí que a gente tem foi ajudando o governo a prototipar uma ideia que eles chamam CENIR. E depois eu vou explicar um pouquinho melhor sobre o CENIR. E a partir do momento que a gente prototipou essa ideia, junto com a MIT e a Fundação Joaquim Nabuco, a gente também ajudou a cooperativa a entender o trabalho dela mesma. As cooperativas começaram a entender que saíam muito da cooperativa, por exemplo, com um carrinho ou com a carrocinha, ou propriamente com o caminhão, e faziam percursos enormes, sem nenhum planejamento. Isso é, obviamente, extremamente improdutivo para a empresa, para a cooperativa, para a associação. Então, a gente começou esse cuidado de, obviamente, mostrar informação sobre esses resíduos e também desenvolver uma ferramenta para que eles pudessem utilizar. O CENIR é esse cenário aí de gestão, é um Sistema Nacional de Informação sobre Gestão de Resíduos Sólidos, que ele vai mapear onde é que estão esses resíduos e documentar quando você
entregar algum resíduo dentro da associação ou da indústria recicladora. Então, não sei se vocês sabem muito bem como é a realidade de uma cooperativa de catador, mas é essa a realidade. Eles têm até alguns equipamentos que foram doados, mas eles não conseguem utilizar direito esses equipamentos porque simplesmente não tem espaço suficiente para que isso funcione adequadamente. Esse é um outro processo aí para fazer a compactação do material, mas também é uma outra ferramenta que está parada dentro da associação e de outras várias associações. Isso é o que eles chamam balanço de massa. Eles pegam um caderninho, anotam o valor do material que foi colocado na associação e tentam fazer com que essa informação chegue ao governo, à associação, ao município que ele queira vender aquele material. Mas vocês conseguem compreender que isso não funciona direito. Então, o material chega na cooperativa. O descarte já está sendo feito. Lá em Pernambuco, o governo em geral, as prefeituras, os municípios, o governo em geral, todo o estado, ele já consegue fazer com que essas associações já recolham esse material num volume razoável, que interessa inclusive para a indústria recicladora. Mas o que falta é a gerência desse processo. E é isso que a gente trouxe de novo e de inovação para esse projeto. Então, a partir do momento que ele pega esse material, ele vai registrar esse material numa foto, vai pesar esse material de forma adequada e vai localizar com ponto GPS aonde foi coletado esse equipamento. Isso daí vai para um sistema que ele vai mensurar todos os aspectos de localização, tipo de material, para eles planejarem as novas ações que eles vão fazer nos próximos anos, nos próximos meses. Então, como é que isso acontece? Esse é o primeiro protótipo, é o primeiro celular que eles utilizaram na associação. Sim, eles têm celular na associação, eles coletam, inclusive, 4, 5 celulares por dia. Então, eles têm como utilizar celulares para fazer essa coleta. E aí a gente utilizou uma série de possibilidades de identificarem os equipamentos, RFID, QR Code, o próprio código de barra de alguns equipamentos já dá para eles identificarem. E essa é a recolha. Está dentro da carrocinha, dentro do caminhão, dentro da própria cooperativa, eles têm esse sistema que eles podem utilizar. Então, eles vão ter ou a webcam ou o celular, vai ter a imagem, eles começam a identificar o equipamento, conseguem cadastramento, tudo feito, e aí eles entregam um documento oficial. Isso é extremamente necessário para transformar esse sistema de logística reversa numa coisa confiável. Então, se as empresas entregam os catadores e não tem essa documentação, fica tudo perdido. Aqui não. A partir de agora, não. A gente tem essa documentação para levar para as pessoas que estão descartando aquele material. E aí, um outro aspecto. Essa é a rota que eles fazem basicamente diariamente ou em 2 dias. Vocês estão vendo aí que é metade da cidade do Recife. Para fazer isso, ou de caminhão, ou de carrocinha, é um sacrifício. Vocês devem imaginar. Mas aí tem uma coisa interessante, que hoje eles conseguem ter esse estalo. Lá no ponto 7 daquele mapa, não sei se vocês vão perceber, eu vou tentar dar um destaque, tem lá o ponto 7. E aí, o que é que acontece aqui? No ponto 7, são várias coletas na mesma comunidade. Então, ele identifica que aquela comunidade inteira tem várias outras pessoas que querem entregar alguma coisa. E sim, as pessoas no próprio sistema dizem, eu estou com material para ser entregue nessa comunidade, nessa posição. Então, eles vão lá, recolhem esse material, podem começar a mapear o material que foi recolhido. E aí, esse sistema acaba dando uma segurança para eles, para mandar essas informações, inclusive para o governo, posteriormente. Então, o que eu queria passar aqui? É que esse sistema de logística reversa é extremamente necessário para o mundo que a gente vive hoje, porque a gente vive num mundo
com tecnologia completamente efêmera, de um dia para o outro, um outro celular muito mais moderno, eu quero, vocês querem, uma nova televisão, vocês querem, eu também quero. Então, é um mundo completamente capitalista, só que a gente pode fazer, a partir desse processo de lógica reversa, com que o impacto para o meio ambiente seja reduzido. Então, se a gente consegue fazer isso daí, e ainda mais, aumentar esse processo e criar essa rede de economia circular, para que outras pessoas possam entrar nesse processo ganhando dinheiro, estruturando suas famílias, entendendo que pode ganhar, inclusive, dinheiro com esse equipamento, é extremamente necessário e interessante para o nosso futuro. A gente consegue ter uma qualidade de vida melhor, ter um menor impacto possível no meio ambiente e continuar com uma boa economia para o mundo todo. Então, era essa meu convite para vocês. Espero que vocês queiram dar esse salto comigo. Então, muito obrigado.